E aí galera, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui mais uma vez aí para te convidar, né, a refletir. Como eu sempre posto, eu costumo falar, bora refletir, né? Tempos atrás, o Senhor me levou a pesquisar sobre as características de alguns pássaros, né? E assim eu fiz. Já tá lá no site, em texto, mas eu gostaria de deixar também gravado em vídeo aqui para vocês, né? Então o que que acontece? Eu fiz esse estudo sobre as características de alguns pássaros que eu quero trazer para suas vidas, né? Para sua vida. O primeiro pássaro que eu estudei as características foi o beija-flor, né? Beija-flor foi o primeiro pássaro. O beija-flor ele é ágil e veloz, né? Você já deve ter visto algum beija-flor. Ele é muito rápido, né? E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer sobre a sua vida, né? Que você seja ágil e veloz como um beija-flor, né? Para que dessa forma você possa alcançar o melhor néctar das flores, usando o exemplo do beija-flor, né? Você possa alcançar o melhor desta terra, né? Então que você venha ser igual ao beija-flor, ágil, veloz, né? E alcance aí o melhor néctar das flores, tá? Para que não fiquem minhas palavras em Jeremias 29, 11, estou olhando para baixo porque eu estou segurando o pedestal com o celular, estou segurando o notebook. É assim, sou péssimo em gravar, sou péssimo em tirar foto, mas mesmo assim eu faço, né? E o importante é o que eu quero trazer através dessa mensagem para você, né? Então o resto é detalhe e a gente vai corrigir. Tá, então o segundo pássaro é o não, perdão, ainda estamos no primeiro, que é o beija-flor, para que não fiquem minhas palavras. No livro de Jeremias 29:11 está escrito assim, ó: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, né? Então, assim, eu te pergunto, você tem os comportamentos de um beija-flor? Você tem sido ágil, veloz? Se não, comece a ser. Comece a colher o melhor néctar das flores, que é isso que Deus tem para você, tá bom? O segundo pássaro é a águia, né? A águia, ela tem uma visão muito apurada, esse é um dos seus comportamentos, né? Ela consegue enxergar quilômetros de distância. Então, se ela estiver no céu sobrevoando, ela consegue enxergar a presa dela a quilômetros de distância. E dificilmente elas erram o bote, né? Dificilmente elas erram. Elas dão o bote certeiro, né? Então, assim, pessoas águias não pode ser diferente, não são diferentes. Por quê? Porque elas têm Deus na vida delas, né? E então dificilmente elas erram em suas decisões, porque primeiramente elas consultam Deus no que elas vão fazer, né? Outro fator importante na vida de uma águia é que de tempo em tempo ela renova suas forças, né? E é isso que Deus quer fazer com você, te renovar, colocar em você um novo coração, iniciar uma nova história. E se você estiver se sentindo fraco, cansado, Deus quer renovar as suas forças, né? Em Isaías 40:31 diz assim, ó: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, né? Então é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha comportamentos de uma águia, né? Que você seja certeiro em suas decisões. Não duvide, porque não esqueça primeiramente de consultar a Ele, né? Mas não duvide, acredite em você, né? Dê o bote certeiro em suas decisões, tá bom? E o terceiro pássaro que eu fui levado a pesquisar sobre as suas características é o bem-te-vi, né? O bem-te-vi uma dos seus comportamentos é adaptação. Ele se adapta muito fácil em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar o bem-te-vi se adapta. Então, assim, não seja diferente do bem-te-vi, né? Sinta-se bem em qualquer lugar, se adapte em qualquer lugar, seja na fornalha, que eu uso alguns exemplos bíblicos, seja na fornalha, na cova, né? No poço, seja onde estiver. Sinta-se bem,
se adapte naquela situação, mesmo que seja uma situação desconfortável, mas saiba que Deus é contigo, né? Saiba que Deus está contigo. E se Deus é contigo, não tem por que você não se sentir bem, né? E para que não fiquem minhas palavras, Jeremias 23, capítulo 23, do verso 23 ao 24, diz: Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura enche os céus e a terra, diz o Senhor. Deus faz essa pergunta e ele mesmo responde, né? É... E esta questão ela é válida até hoje, né? Será que existe algum lugar que você possa se esconder e Deus não vai te achar? Não tem, né? Não existe lugar, nem no céu nem na terra, onde você possa evitar a presença de Deus, né? Porque Ele vai te achar, né? Então que você venha ter os comportamentos de um bem-querido, que você tenha fácil adaptação nos lugares, indiferente se aquele momento vai ser bom, vai ser agradável ou não. E se Deus é contigo, esse lugar, com certeza, vai ser agradável, tá bom? Então, assim, nós vamos para o quarto. O quarto pássaro, eu quero chamar um pouquinho da sua atenção, porque nós precisamos ter um certo cuidado aqui, né? Ao ter esses comportamentos, né, desse pássaro. Que é o urubu, né? O urubu, ele se alimenta de carniças, né? Ele se alimenta de restos, de sobra. E Satanás, ele vai querer fazer de você um urubu. Nossa, mas pesado, mas é assim, né? Pessoas, quando estão na mão de Satanás, sendo manipuladas por eles, elas são assim. No começo ele te cobre de ouro, de riquezas, do bom e do melhor, né? Só que depois que ele conseguiu aquilo que ele queria, conseguiu acabar com o teu casamento, com o teu relacionamento, enfim, com tudo, e ele vem com um boleto para você pagar. E o boleto geralmente é bem caro, bem alto, né? E então, assim, depois que ele tirou tudo, que ele te entregou o boleto para você pagar, ele te deixa igual o urubu, né? Ele te deixa na pior, ele te deixa na sarjeta, se alimentando de restos de sobra, né? De carniça, metaforicamente falando. Ele te deixa na lama. É isso que Satanás faz. Ele te dá e depois ele mesmo tira com uma velocidade, te deixando um urubu, se alimentando do resto, tá? Com Deus ele é diferente, né? Deus ele é sempre diferente. Ele nos dá tudo de graça e ele nos pede tão pouco, né? O que Deus nos pede? Está no livro de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, né? Ou seja, só isso que Deus quer. Que reconheçamos que erramos, que reconheçamos que pecamos, pedimos perdão e Ele então nos perdoará e sarará a nossa terra, né? Olha só que bonito. Então, aqui eu faço uma pergunta diferente para você. Você vai querer ser um urubu ou ter os comportamentos de um urubu? Dentro dessa lógica aqui, eu creio que não, né? Então, tome cuidado se você está tendo alguns comportamentos assim, tá bom? E o quinto pássaro é o canarinho, né? O canarinho, uma das características ou comportamentos de um canarinho é a sua beleza, né? Eles se destacam pela sua beleza. São pássaros muito belos, tem bem amarelinho, tem outras cores também, meio alaranjado, mas o principal é aquele bem amarelinho. Ele é lindo, né? Um pássaro muito lindo, além do canto dele também, que é maravilhoso, né?
Você já deve ter ouvido aquele ditado, quem canta bem, né? Ah, é um canário, isso, aquilo, outro. Então, enfim. Então, eles se destacam por sua beleza. Não é diferente de uma pessoa com os comportamentos de um canarinho, sabia? Quando Deus entra na vida dessa pessoa, limpa, purifica ela, né? E a torna nova criatura, ela se torna uma pessoa agradável, né? E pessoas que não gostavam nem de ficar perto vão passar a querer ficar perto dessa pessoa, né? E vão dizer, nossa, mas como fulano tá diferente, como fulano tá melhor, se tornou uma pessoa melhor, eu quero até estar perto dele, né? Então, assim, que você venha ter essas características de um canarinho, que é a sua beleza, né? Beleza essa que a pessoa adquire quando coloca Jesus dentro de si, né? Então, para que não fiquem minhas palavras, o Senhor, Ele quer isso, que você se torne uma pessoa canarinho, né? Que você tenha essa beleza, né? Que se chama Jesus Cristo, né? Não tem outra beleza. E para que não fiquem minhas palavras, segundo Coríntios 5,17 diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, assim, Deus quer fazer uma nova criatura em você. Deus quer te transformar nesse lindo canarinho que eu citei aqui, né? Te encher de beleza, te encher de coisas boas. E quem não gostava de ficar do teu lado vai passar a gostar, porque vão ver que você está diferente, né? E aí eu te pergunto, será que você tem esses comportamentos de um canarinho? Está tendo? Se não, ainda tem, tá? E aí nós vamos para o sexto, que é o tucano, né? Tucano é outro pássaro aqui que tem algumas características que você precisa tomar cuidado, tá? O tucano ele se destaca por fazer os seus ninhos em lugares muito altos. Ele sempre vai procurar a árvore mais alta, o topo mais alto, a montanha mais alta e vai fazer o seu ninho lá, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado ao imitar esse pássaro, até as características que esse pássaro tem. Mas como assim, Vanderlei? Eu não posso desejar estar em lugares altos e conquistar o melhor? Pode e deve, né? Deve com certeza querer estar em lugares altos, querer o primeiro lugar, né? E porém existe apenas um capaz de colocar o homem nesse lugar, no lugar alto, né? Se chama Deus. Deus, ele coloca, ele exalta e muitas vezes pelo orgulho do homem, ele derruba, ele abate, né? Então assim, poder até pode construir seu ninho em lugares altos, usando o exemplo do tucano. Só que você jamais deve esquecer de quem você era, da onde você saiu, da onde Deus te tirou, né? E muitos esquecem desse detalhe. Muitos conquistam, chegam até lá e depois simplesmente fui eu que fiz, fui eu que conquistei, fui eu que consegui, fui eu que, enfim. Aí está errado, né? Você pode sim querer estar em lugares altos. Deus é capaz disso, de te colocar nesses lugares. Porém, você não pode esquecer que você não está lá por mérito seu, né? Mas que foi Ele que te colocou lá, tá? E Samuel 7:28 está escrito assim, ó soberano Senhor, Tu és Deus, Tuas palavras são verdadeiras, Tu fizestes essas boas promessas ao Teu servo, né? Ou seja, é Deus. É Deus na sua vida, é Deus na minha vida, é Deus, tá bom? Ele vai te colocar em lugares altos, mas nunca esqueça que, comparado a Ele, você sempre será pequeno, tá bom? E o sétimo pássaro é o pardal, né? O pardal, uma das suas características, comportamentos, ele não se intimida facilmente, tá? Ele não se intimida com as dificuldades. Você deve ser assim, você não deve ter medo, não deve se intimidar com os obstáculos e dificuldades que a vida lhe impõe todos os dias. Lute, persista e não desista, né? Porque Deus é contigo sempre. Então que você venha a ter essas características de um pardal, tá? E aí,
Está escrito lá em Isaías 41:10, outro versículo que eu amo, gosto muito. Está escrito assim, ó, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, né? E eu te pergunto, será que você tem esses comportamentos de um pardal? Ou você tem se assustado, você tem se intimidado, você tem se acovardado com algumas situações de desconforto que tem acontecido com a sua vida, né? Porque se caso você tenha feito isso, assim como Deus falou com Isaías, Deus está falando com você agora, né? E eu vou até repetir para que fique gravado na sua mente. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, medo não. Faça igual o pardal, tá? É isso que eu quero trazer para você. E por último, tem um pássaro aqui muito conhecido, que é o papagaio, né? O papagaio, ele é um de seus comportamentos é imitar, né? Ele é um imitador de coisas e de de sons de outros animais, né? E aí, por que não, né? Por que não sermos um papagaio, sermos um imitador, né? Mas sermos um imitador de boas obras, um imitador de boa conduta, né? Um imitador de Jesus, né? E está escrito lá no Efésios 5 do 1 ao 2. Efésios 5 do 1 ao 2, está escrito assim, ó. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, né? Então, assim, eu te pergunto, o que que você tem imitado, né? Você tem imitado brigas, intrigas, discórdias, traições, rebeliões, né? Se tem imitado isso, pare, né? Pare e comece a imitar a coisas boas, né? Comece a imitar aí o amor, a paz, a solidariedade, o perdão, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos parar de imitar as obras da carne e começar a imitar os frutos do Espírito, né? Então, assim, seja um papagaio, tenha os comportamentos de um papagaio, comece a imitar as coisas boas, tá? E assim eu encerro essa reflexão um pouquinho longa. Como eu sempre falo, você pode curtir, comentar, compartilhar, e também você tem a opção de simplesmente pular esse vídeo, né? Mas eu gostaria de verdade que você ouvisse essa mensagem, porque foi feita com muito carinho, e eu sei que Deus vai falar com você de uma certa forma, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.